Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Eudson Oliveira, para juntos estarmos aprendendo com mais um comentário da nossa lição, no nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já, aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira, estaremos abordando o comentário da lição de número 6, a teologia dele faz e só os pecadores sofrem. Desde já gostaria de mandar a paz do Senhor a todos os irmãos que têm inscrito em nosso canal, ao nosso irmão e professor Éder, também aos demais irmãos, nosso irmão Osiel, também inscrito aí no nosso canal. A paz do Senhor ao nosso irmão Albérico Félix, que tem nos ajudado, tem nos apoiado, ao nosso irmão Eduardo Rodrigues, também a paz do Senhor ao nosso irmão Edson Albuquerque, professor aqui, nosso irmão Manuel Américo, também professor conhecido aqui em Carpina, de muita longa história e de grande ensinamento aqui. Que Deus abençoe também o nosso irmão Manuel Américo, ajudando e sustentando com a sua forte e poderosa mão. E já a paz do Senhor ao nosso professor Edson, também a toda a classe Atalaia, aos nossos dirigentes, nosso diácono Magdiel, o nosso irmão João, e também ao nosso presbítero local, nosso presbítero Micharle. A paz do Senhor a todos os professores ali daquela escola bíblica dominical em Santo Antônio 1, Carpina, Pernambuco. E desde já você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Fazendo assim você estará propagando este comentário, este aprendizado que estamos sempre, toda semana aqui comentando e aprendendo com as lições da CPAD. A lição que tem como tema central a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Já tivemos a lição de número 1, lição de número 2, lição de número 3, lição de número 4, lição de número 5, e esta semana estaremos abordando a lição de número 6, e tem como seguinte tema a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? É uma indagação, é uma pergunta que o comentador da lição ele faz acerca dessa questão. Então, lição de número 6, que será abordada no dia 8 de novembro de 2020, a lição do quarto trimestre de 2020, onde estaremos a aprender com mais uma porção desta lição. Desde já, amados irmãos, vamos estar adentando ao comentário e ao conteúdo que a lição ela nos apresenta. A princípio, o nosso texto áureo vai nos dizer assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, e o versículo 7 e 8. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática nos diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. E isso é bem interessante, isso é bem prático, que desde o começo da criação, Deus, ao criar o homem e a mulher, Deus ali, ele já se relaciona com o homem, com as suas criaturas, ao ponto de a palavra do Senhor nos dizer que no virar do dia ou coisa assim parecida,
Deus ele aparecia ali e conversava com Adão, conversava com a sua criatura homem, que ali estava para tomar conta do jardim. E a Bíblia é bem clara que havia esse relacionamento entre Deus e Adão. E assim, sucessivamente, com a chegada de Eva, depois a gente vai observar que mesmo com o pecado do homem, Deus ainda continua se aproximando do homem. O homem é que procura cada dia mais se afastar de Deus e não Deus do homem. Então, Deus ele é um ser transcendente, ele é um ser que realmente ele não apenas criou e deixou a mercê a sua criatura. Não, ele criou, ele deu toda a assistência possível ao homem, porém o homem é que tem rejeitado o amor, a misericórdia e a graça de Deus que é sobre todos. Então a nossa leitura diária está aí de segunda a sábado, apenas para que vocês possam olhar e depois meditar em casa, e também a nossa leitura bíblica em classe. Estamos aí na nossa leitura bíblica em classe. Hoje a lição ela estará sendo abordada em 2 capítulos praticamente, e mais em parte o capítulo 6. Os 2 capítulos que a nossa lição estará abordando realmente é o capítulo 4, o capítulo 5 e em parte do capítulo 6. Então, vamos nos deter à lição desta semana, porque se formos falar toda a história, toda a situação, acabaremos atropelando e falando todas as demais lições antes da chegada da mesma. Então a nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 4, versículo do 1 ao 8, logo após capítulo 15, versículo do 1 ao 4, e logo após capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Então Jó 4, do 1 ao 8, nos diz: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos, fala-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não era teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 15, versículo do 1 ao 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o teu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminueis os rogos diante de Deus? Jó capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura o homem terá de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Então, aí vamos prosseguir, capítulo 22, versículo 4 e 5. Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia
e sem termo a tuas iniquidades? Então, meus amados irmãos, vemos aí o grande questionamento deste personagem que entrou em cena desde o momento em que Jó é atingido por Satanás, por aquela lepra, por aquela enfermidade. E na lição anterior aprendemos que, com a perca de tudo, Jó também teve a sua saúde afetada e seus três amigos. Os seus três amigos, aí é o Elifaz, que será o personagem praticamente também dessa lição, o Elifaz, a gente vai entender isso, o Bildade e o Zofar. Então são esses três amigos de Jó que, ao ver a situação daquele seu amigo, eles arreiam também no chão, tiram sua roupa, participam ali daquele momento de sofrimento e de lamento de Jó, e após 7 dias, eles agora quebram o silêncio. E aí está o hino sugerido da nossa lição, nós não estaremos lendo. E aí vamos para o objetivo geral da nossa lição. O objetivo geral é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Então, é uma teologia, assim vamos dizer, era um conceito, era uma forma de pensar de Elifaz, e não somente dele, meus amados. Assim podemos aqui, não entraremos em defesa de Elifaz, mas também não entraremos na questão de que o que Elifaz ele falou, ou pensava, ou acreditava, seria uma heresia, como talvez alguns colocaram ou se posicionaram, mas apenas que era uma forma que eles interpretavam, inclusive o próprio Jó, porém de uma forma muito teórica, muito pragmática, e não se justificava e não se englobaria neste momento do exemplo ou na situação que Jó se encontrava. Então, os objetivos específicos nos diz: apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa, e, em terceiro, identificar o abismo que ele faz de existir entre o Criador e a criatura. Então, a gente vai observar isso. Refletindo o tema da lição, nós temos como a reflexão sempre do tema da lição, que é justamente a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta que o comentador da lição escolheu como tema desta lição. E aí a definição da palavra teologia, segundo o dicionário do pastor Claudionor de Andrade Correia, em sua página 14, ele vai dizer assim: a palavra teologia é formada por dois vocábulos grego, theos, Deus, mais logia, estudo ou palavra. Essa é o conceito também. Etimologicamente, teologia significa estudo ou discurso racional sobre Deus. Está aí no dicionário teológico do pastor Claudionor de Andrade de Correia, na sua página 14. E ele vai dizer assim, com o passar dos tempos, a definição foi tornando-se mais específica. Samuel assim a conceitua: é aquela ciência que trata da existência do caráter e dos atributos de Deus,
Então a gente observa que a teologia ela vai criando um certo conceito, uma certa forma, uma certa amplitude, não somente na questão de teos e estudo, Deus, estudo de Deus, ou discurso de Deus, ensinamento de Deus. Não somente isso, mas vai ampliando com o passar do tempo os teólogos ou os estudiosos, eles vão abrangendo mais essa questão. E aí ele diz também que já Charles Roth escreve: teologia é a apresentação dos fatos da Escritura na sua ordem própria e em relação com o princípio ou verdades gerais envolvidas nos mesmos fatos que impregnam e harmonizam o todo. Já o ilustre metodista William Booth afirmou que a teologia é a ciência de Deus e das coisas divinas, baseada na revelação feita ao homem por meio de Jesus Cristo e sistematicamente em seus vários aspectos no âmbito da igreja cristã. Fantástico essa definição aí, mas não é uma definição única ou taxativa. Apenas essa, não, acabamos de ver. O tema da lição, a gente vai falar também sobre o Elifaz. Acabamos de definir a questão da teologia, da palavra, o sentido, o significado, e o Elifaz. Possivelmente, ele era de Temã, uma cidade da terra de Edom, conforme Jeremias, capítulo 49, e o versículo 7. É interessante, irmãos, que alguns comentadores, alguns teólogos, eles também acrescentam que conforme Gênesis capítulo 36, vai colocar Elifaz como descendência aí de Esaú. Porém, não conseguimos entender desta forma, mas assim há uma possibilidade aí em jogo, não é o que a gente vai entrar aqui em detalhe, mas existe essa questão. E Jeremias capítulo 49, versículo 7, vai nos dizer assim: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? E desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Então, é bíblico essa questão aí da cidade, da localização, do local, da sua existência, Temã de Edom, e Jeremias ele vai citar essa cidade aí, vai citar essa localidade. E conforme Gênesis também, capítulo 36, versículo 4, tem o versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 12, vai nos mostrar aí também um Elifaz, e aí o dicionário John Dave, ele vai trazer isso aí, justamente, que há essas duas condições. O Elifaz de Jó é um, e o Elifaz de Gênesis, capítulo 36, versículo 4, 9, 10, 11 e 12, que é descendente de Esaú, é um outro Elifaz. Vamos mais adiante. Segundo o dicionário etimológico de nomes bíblicos do nosso pastor Elias Soares de Moraes, ali de São Paulo, ele vai nos dizer assim: Elifaz, do hebraico, Elifaz, significa Deus, e o paz, ouro puro refinado. E significa meu Deus é ouro, ou de boa qualidade, ou Deus é uma riqueza excelente, ou Deus é precioso. E aí, esse significado dessa palavra Elifaz, ele está baseado em Gênesis 36, versículo 4, na página de seu livro 164. Os irmãos que quiserem, é muito bom esse dicionário, eu tenho, e muito bom mesmo. Então vamos mais adiante. Eu gostaria apenas, meus amados, de voltar ao refletir no tema da lição, é que não estamos aqui para bombardear o Elifaz nas suas colocações, na sua postura, mas apenas relatar que nem Jó nem seus amigos sabiam do que estava acontecendo.
Porém, portanto, todavia, Jó, ele tinha a sua consciência limpa, a sua consciência pura, que o que ele estava passando não era por ação dele, não era consequência de suas atitudes. Porém, ele faz um questionamento, e a gente vai ver na lição, que ele quer ouvir do próprio Deus o que é que está acontecendo por ele estar passando por aquilo. Então, para nós hoje que já temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, temos tudo completo, toda a história, é muito fácil, é muito prático entendermos e dizer que ele soltou uma heresia, falou errado, alguma coisa desse tipo. Mas para aquele momento, para aquela época, que aí entra dentro da questão da hermenêutica, o contexto histórico, a lacuna do tempo, a cultura, a ideia, o pensamento. Então isso deve ser desenvolvido, porque temos visto certos bombardeios aí que não é o que a lição e nem o comentador da lição ele traz à tona. Então vamos mais adiante. Os tópicos a ser abordados na nossa lição os pecadores no contexto da teologia retributiva. Então vamos ver o que acontece. Segundo tópico, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Isso envolvendo no livro de Jó, naquela época o qual nós entendemos ou compreendemos pela época, pela estrutura, pelo todo o contexto e conteúdo patriarcal, muito antes ali da lei de Moisés, período ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, e os pecadores diante de um Deus infinito. Então, na introdução, o comentador ele vai dizer: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento e atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Então, vamos mais adiante. O ponto central da lição, e eu coloquei duas fotos de dois livros aí importante e interessante, que é para os irmãos passarem a ter uma ideia, uma noção. E o ponto central vai dizer: não só os pecadores sofrem. Verdade. Se formos observarmos, irmãos, o sofrimento ou o mal, ele passou a existir sim com o pecado do homem. É inerente isso é inquestionável. Então o mal, a existência da maldade, e se formos observarmos Gênesis capítulo 6, por a maldade se multiplicar, por os desejos, pelas vontades maléficas do homem se multiplicar, Deus decidiu mandar o dilúvio e culminar com a vida de todos aqueles que não aceitaram o seu aviso. Então, a gente observa que há uma fonte, o pecado, há uma fonte das consequências nossas, e há uma fonte também do próprio Satanás, e há uma fonte também do próprio Deus. E aí a gente tem que saber lidar com essas fontes aí, com o sofrimento, porque às vezes pode ser uma provação, uma tribulação, uma luta, uma consequência, e tudo isso teremos que avaliar. Então colocamos o livro dos mártires, que é onde mostra aí alguns homens que eram homens de Deus e que sofreram, pagaram preço por causa do nome de Jesus. E os mártires também do Coliseu. Dois excelentes livros para os irmãos amanhã ler e conhecer um pouco. Mediante a nossa lição de hoje, os ciclos do diálogo que houve entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar.
o primeiro ciclo, o comentador da lição, ele coloca Elifaz e Jó, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 21. Nesse primeiro ciclo, existe também agora o diálogo entre Bildade e Jó, capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 22. E também nesse primeiro ciclo, Zofá e Jó, capítulo 11, versículo 1 ao 14 e capítulo 22. Então entendemos aí que há um ciclo de diálogo. E se a gente não identificar esse ciclo, não conseguir separar ou dividir, e o professor poderá correr um grande risco de criar aí uma salada, de criar aí uma bagunça e depois não saber mais o que é que está se falando ou se tratando. Existe aí o segundo ciclo e existe também o terceiro ciclo. Então esse ciclo é o que vai nos nortear nesses diálogos, nessas conversas entre os Jó e seus 3 amigos, ok? Então vamos mais adiante. O primeiro tópico nos diz os pecadores no contexto da teologia retributiva. O primeiro subtópico vai dizer a lei da semeadura e da colheita. O segundo, o homem colhe o que plantou. E o terceiro, a queixa de Jó. Então vamos lá. A lei da semeadura e da colheita é o nosso primeiro subtópico do primeiro tópico, que vai dizer, depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contrariado. Ou seja, na Bíblia, NTLH, que também é conhecida como Nova Tradução da Linguagem de Hoje, o capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, vai dizer assim, então Elifaz, da região de Temar, em resposta disse. Em resposta, porque o capítulo 3 é o lamento de Jó, quando Jó realmente lamenta pelo dia que nasceu, pelo seu nascimento, pelo sofrimento que ali estava passando, e a única saída e um único método para Jó não estar passando por tudo aquilo era não ter nascido, era a morte. Então Jó lamenta, e aí os seus amigos passam os 7 dias em silêncio, e aí o Elifaz, ele entra em cena. E o versículo 2 vai dizer, Jó, Elifaz falando, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Então entra aqui todo o início da história. Todos os seus amigos, não vamos entrar porque Elifaz começa, porque inicia a conversa, porque é mais velho, ou porque é o cabeça, porque... Não, mas vamos entrar de fato na história. O Elifaz, ele se pronuncia e entra de uma forma excelente, de uma forma muito destra, né? Jó, será que você ficaria ofendido se eu falar? É uma pergunta. Mas quem é que pode ficar calado em meio a tanta essa situação, toda essa situação? Aí entra agora o diálogo entre Elifaz e Jó. E a justiça retributiva dentro da semeadura é justamente essa. Ou seja, para Elifaz, tudo que o homem aqui plantar, ele ceifará. E Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vai dizer esta mesma ideia. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porém, no desenrolar da lição, vamos entender que parte desse conceito, dessa teologia de Elifaz, estava distorcida e até de forma errônea. Mas vamos lá.
Segundo subtópico, vai dizer, essa primeira parte de seu discurso, que é o homem colhe o que plantou, compreende que os capítulos 4 e 5 em que defende que o homem colhe o que plantou, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, segue a isso mesmo. Isso é Elifaz falando com Jó, dizendo a Jó. E para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que existe consequência de nossas ações. E com certeza, todos nós já fizemos esse juízo de alguém ou até mesmo de nós mesmos. Então, Elifaz, ele não está só nesse conceito. Cada um de nós já fizemos juízo de alguém sobre isso. Aquele irmão, aquela irmã está passando porque ele pecou, porque ele fez isso. É errado? É, mas já cometemos, assim como Elifaz está aí também cometendo. Então, em continuação, a Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmo capítulo 1, versículo 6. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que o fazem mal. Então, irmãos, quanto à consequência disso, é bem viável, é bem visto quanto a Bíblia ela nos mostra. E aí 1 de Pedro, capítulo 13, versículo 12, vai dizer isso. Então entendemos que a lei da semeadura ela é real, ela é verdadeira. Porém, portanto, no caso de Jó aí, é algo excepcional, é uma exceção. É algo que Jó está, não por uma tribulação, por uma aflição que foi gerada por ele, mas sim por uma provação que Deus colocou em Jó. Então, a provação que Deus foi posto a Jó. E aí entendemos que devemos separar isso. Tribulação, aflição, consequência, provação que Deus nos coloca para que a gente não misture as coisas. O homem colhe o que plantou, continua. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequência. Irmãos, isso é verídico. Paulo vai dizer, próprio Jesus vai dizer, que o pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, todo o ser humano que peca, ele vai colher a morte como consequência. Porém, significa dizer que nessa situação aí de Jó, não significa que o que Jó estava passando ali era por causa do seu pecado, era porque Jó havia pecado, Jó havia esquecido Deus, Jó havia murmurado contra Deus, Jó havia blasfemado contra Deus. Não, aí já é outra situação. Mas que somente os pecadores pagam por isso. Então, parte aí agora a gente vai ver que há uma coerência na teologia de Elifaz, mas porém há uma incoerência quando ele diz que só quem paga as consequências, os preços dos erros é os pecadores e não os justos. Isso aí é um grande erro, mas eu não trato isso como uma heresia, mas apenas uma questão de interpretação. Então, sendo assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. E cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral do seu pecado. E não havia outra opção. O que eu acho interessante aí que Elifaz diz, olha, você tem que confessar, pedir perdão a Deus e Deus ele agirá com misericórdia contigo. Seria isto uma verdade que só quem sofre as consequências do pecado é o ímpio? Não. Justo também. A gente vai ver aí que homens que serviram a Deus adoecem, morrem, sofrem, e isso está sujeito a todos nós. O homem colhe o que plantou em continuidade, e quantos são os que fazem acusações precipitadas, quando alguém passa por momentos delicados da vida. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Então, a gente vai entender aí, e eu vou fazer o fechamento no terceiro subtópico, para entendermos aí essa questão
a teologia retributiva no contexto de Elifaz. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, capítulo 6, capítulo 7. Então é necessário que o professor ele leia ou esteja lendo todo o livro de Jó e releia aquele livro que será tratado a lição. Se a lição está baseada no capítulo 4, 5, 6 e 7, então leia esses 4 capítulos e releia para que você consiga uma conexão melhor e entender também um assunto dentro do seu contexto. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo, governado por uma lei moral de causa e efeito, e há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Então veja, irmãos, que aí eu não coloco, partindo desse contexto, desse momento, dessa situação, que Elifaz tinha ali um intuito, um objetivo, uma heresia, uma perversão. Não, apenas que até o próprio Jó, ele vai questionar Deus. Ele tem esse pensamento, essa teologia, essa ideologia também. Por que é que eu estou sofrendo se eu não pequei? Por que é que eu estou assim se eu não fiz nenhum mal? Então, veja que o próprio Jó, ele vai questionar Deus. E ele pede do próprio Deus a sua resposta. Então, a queixa de Jó tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplica no caso de Jó. Isso, não se aplicava, porque o caso de Jó foi uma aprovação, algo divino, algo de Deus. E nenhum dos personagens ali sabia o que é que estava acontecendo. Estavam tudo fora do que hoje nós sabemos e entendemos. Então o patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Ou seja, Deus me abandonou, Deus não quer mais saber de mim. Deus ele me esqueceu de si mesmo e de seus amigos, e isso leva Jó a se queixar de Deus. E ele se queixa pela atuação da sua situação. E isso é verdade, isso é notório. Então, por isso que cabe ao professor ler esses capítulos. E Jó ele chega aqui no capítulo 6 e o versículo 4, ele diz assim, ó: as flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma, e com seus ataques Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal, e quem gosta tem a clara do ovo, não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo o que como me faz mal. Então, há uma indignação, há uma lamentação aqui também de Jó. E aí, Jó e Deus se queixa a Deus. E aí o que eu acho interessante é que é uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo e não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Então, até Jó, irmãos, tinha esse conceito, essa percepção dessa teologia da retributiva. Em seguida, Jó se queixa a Deus, capítulo 7, versículo 11 ao 21, e desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. E ele não quer explicação baseada em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera. Em outras palavras, é assim: através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele, Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Então, o que Jó faz aí é dirigir-se a Deus. O que eu acho interessante, irmãos, é que eu vi alguns comentários, algumas abordagens, é que os amigos de Jó, o próprio Jó, tinham uma intimidade, um relacionamento tão grande com Deus que fizeram isso. Não, irmãos. Nós não conseguimos ver isso biblicamente dentro do livro de Jó, que havia essa intimidade, que havia esse relacionamento com Deus. Apenas eles seguiam servir a Deus dentro de um conceito teológico, de uma teoria, de até mesmo aí essa teoria da semeadura, né, da teologia da semeadura,
e faça o bem que adquirirá o bem, faça o mal e adquirirá o mal. Então, era um homem reto, homem sincero, temente, era um filósofo, como alguns colocam, filósofos, teólogos, né? Mas o momento propício para Jó ir agora diretamente ao Deus Altíssimo para questionar o seu sofrimento, a razão do seu sofrimento. Então, a síntese do primeiro tópico vai dizer: Elifaz traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Por que isso? Porque a consciência de Jó o acusava que ele não havia feito nada, ou o acusava não, ou o trazia à memória e buscava em que é que eu errei, em que é que eu tenho falhado. E Jó não encontrava isso. Então, ok? O segundo tópico vai dizer os pecadores no contexto da tradição religiosa. Então aí há uma ortodoxia engessada. E o que é ortodoxia? A ortodoxia vem de ortodonto, né? De ortopedia, algo reto, algo firme. E aí é uma qualidade de ortodoxo, algo que é rigoroso, exato ao extremo, capaz de seguir estritamente normas e regras. E no conceito de religioso é que aceita como única e verdadeira uma ideologia, regra ou doutrina religiosa, dogmatismo. Então a ortodoxia daquela época de Jó e seus amigos estava engessada, atrasada, precisava sofrer alterações. E isso, irmãos, não está no âmbito de cultura, de costume, de tradição. Não. Isso é uma questão moderna que passamos a viver e a existir, mas que nada disso pode ser posto como acima da palavra ou igualdade à palavra. Mas aí a ortodoxia engessada vai dizer que justamente a ideia que eles tinham ali não era completa, não era perfeita, não era plena. Então precisava ser corrigido, precisava ser melhorada. Então, em segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Isso me lembra aí dos fariseus, dos saduceus, quando Jesus pregava, ensinava e comia e bebia, e eles viam aquilo como um ridículo, como algo fora do normal. Para eles, sim. Mas dentro de um conceito de amor, de misericórdia de Deus, aquilo que Jesus veio fazer, não. E tu tens feito vão o temor e diminueis os rogos diante de Deus. Ele faz uma grande indagação. E não entendemos se é de uma forma crítica, se é de uma forma também irônica ou coisa desse tipo, mas ele traz aí à tona também as qualidades de Jó, que Jó era temente, que Jó ajudou tanta gente, tantas pessoas, e agora estava passando por aquela situação, estava desanimado, estava fraco, e agora o que é que fazia para que Jó voltasse a estar de pé? Então, a ortodoxia engessada em continuidade vai dizer: nesse aspecto Jó era uma ameaça àquela forma de pensar, e por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Isso não é verdade. A gente vai entender aí mais adiante. Subtópico 2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do verso 7, capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Aí, a ortodoxia que ele tinha, o pragmatismo, que sabes tu que nós não saibamos. Ele diz: olha, Jó, existe alguma coisa que tu sabe que eu não, e que nós não sabemos? Não. Que entendes que não haja em nós? Ou seja, é como se ele tivesse querendo dizer que Jó se achava o tal, ou tampa no crush. Mas também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Então, há uma afronta aí que ele faz. Ele ainda
que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, o que a gente pode entender aí, irmãos, é que os seus amigos que estavam ali agora e entraram em diálogo com Jó, existem dois erros aí fundamentais. O primeiro erro é que ambos, não somente os amigos de Jó, entendiam e compreendiam que o sofrimento partia apenas de quem era ou quem pecava. Primeiro erro fundamental. O segundo erro é que os amigos de Jó agora passaram a não acreditar em Jó, a não acreditar nas suas palavras, a não acreditar no seu discurso. E aí eles querem pegar Jó em falha, em erro. E aí Jó recorre a um defensor celeste. Jó, em meio à guerra, o bombardeio ali que ele faz, ele vai agora, em sua defesa, pedir, rogar a Deus uma defesa, um porquê, o que é que está acontecendo. E ele diz assim: aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em salmos, orações, súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Então aí a gente entende que a forma do livro de Jó, nesse diálogo, não é como nós entendemos, como lemos da forma. É uma forma poética, é uma forma que há um tempo, há uma questão de uma estrutura diferenciada. E nesse texto Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de U apelava ao céu. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo e quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó, capítulo 16, versículo 18, e também capítulo 17 e o versículo 2. Então, aí é mais uma referência para os professores ler e entender o que é que Jó está falando. Jó 16 e 18 vai dizer o seguinte: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. E Jó capítulo 17, versículo 2 vai dizer: estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhe contemplar a provocação. Então veja que Jó passa a entender aí os seus amigos como zombadores, como aqueles que não estão acreditando no que Jó realmente está falando. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética, e seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Quando Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E aí concluímos o segundo tópico e estaremos para o terceiro tópico, a conclusão da nossa lição, do nosso comentário, vai dizer: diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. E isso é verdade. Você só lê todo o capítulo 6 e também o capítulo 7. É justamente aí a resposta de Jó ao Elifaz. E aí você vai ver que há um discurso em seguida com Bildade. E o último tópico vai nos dizer: os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas e Deus caminha com verdade. Deus não importa com as quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, e o próprio comentador da lição também, ele vai colocar para nós compreendermos e entendermos, é que Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Ao grosso modo, ele traz aí a definição justamente do que é transcendência. Ele vai dizer que transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade à criatura. Quando falamos para transcendente, é algo que é elevado, superior, sublime, excelso. Então é isso aí
que Jó agora vai apelar para o ataque. Deus sabe, Deus conhece. E o que é o homem, o que é tu, Jó, para estar mentindo e enganando, em outras palavras. Então significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Então, para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que havia pecado e que por isso Deus havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Então vejamos que aí, para Elifaz, Deus havia abandonado Jó por estar em pecado. Isto não é verdade, não é verídico. Mas quantos nós já não tivemos também essa percepção de alguém? E erramos, feio. E o que é quimeras, irmão? Quimeras é combinação heterogênea ou incongruente de elementos diversos. E aí, num sentido humano, é aquilo que vem trazer infinitas razões ou diversidade de situações ou momentos que passamos. Deus caminha com os homens, segundo o subtópico. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, um Deus que ultrapassa os limites normais, que excede ou vai além da natureza. Porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas que criou. Isso não é o que a Bíblia nos mostra. Porém, temos teologia hoje que alguns interpelam essa interpretação, dizendo que tudo é Deus e Deus é tudo. Isso aí também está errado. E outro diz que onde Deus está, tudo está. E existe a teologia também que Deus ele criou as coisas, os seus seres, abandonou, deixou para que eles se virassem e foi viver a sua vida. Não. Deus é aquele que tem o controle de tudo, está sobre tudo, mas ao mesmo tempo está em contínuo relacionamento com o homem. Então, não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. E nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Veja aí capítulo 23, versículo 1, capítulo 24, versículo 25. Então, se faz necessário ler e estudar todo o livro de Jó. Amém? E a grande questão é, ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e poder faz o que intenta. Jó, né? Mas se ela está contra alguém, que então o desviará? E o que sua alma quiser, isso fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó estava consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Mas ele sabe o meu caminho, e prove-me e sairei como ouro. Então Jó tinha a sua consciência de que nada que estava passando ali era consequência de sua ação. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Deus está comigo, Deus é o meu Senhor, o meu libertador, o meu advogado justo e fiel. E enquanto chegamos à síntese do terceiro tópico, a conclusão da lição vai nos dizer, enquanto para Elifaz Deus não se importava com a quimeras humana, para Jó ele caminhava com os homens. Isso é interessante, que para Elifaz Jó estava abandonado por Deus e Deus estava nem aí. E interessante que o Elifaz ele chega a dizer que, olha, se Deus não se importa nem com os anjos, não confia nem nos anjos que são seres celestes criados por ele, quanto mais Deus vai se importar com o homem. Isso aí é errado, isso aí é um conceito errôneo. Mas porém Jó diz, não, eu sei que o meu Redentor vive. Então Jó estava consciente, Jó estava pleno de que tudo que estava passando
Deus estava ali com ele e Deus daria uma resposta e uma saída, uma solução. E aí o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ainda que o nosso homem interior se corrompa, ou venha se corromper, ou venha se destruir ou se deteriorar, mas o nosso homem interior, ele renova-se em Deus a cada dia, ele renova-se em Deus a cada hora, a cada momento, em momento que se ajoelha, que se dobra diante do Eterno, Criador dos céus e da terra, e pede a ele a sua graça. E aí concluímos, estudamos o pensamento teológico que ele faz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam o infortúnio da vida. E ele estava convencido de que, ao negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapõe e defende sua integridade e comunhão diante de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que desde o Antigo Testamento, homens que sofreram, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Noé, Enoque, vamos ver aí pessoas, Jeremias, os profetas, próprio Jesus, Então, há um sofrimento sim existente, e isso há um sofrimento pelo nome de Jesus, há um sofrimento por nossas causas, e aí um exemplo disso é Agar também, mas que a gente possa ter em Deus a misericórdia e a graça de não estarmos passando por consequências por nossos pecados, que isso é terrível, terrível, terrível. A sugestão teológica e a reflexão. Comentário bíblico. O que temos plantado em nossas vidas é o que amanhã iremos colher. Desde já, Deus vos recompense em abençoar esse nosso projeto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. E desde já gostaríamos de dizer que nossos inscritos, aqueles que tenham nos ajudado, nos abençoado, quando completarmos o ano, estaremos fazendo um sorteio. Esse sorteio será baseado na forma da manifestação ou da propagação dos nossos inscritos em nosso canal. Então, desde já, deixo aqui a minha dica, a minha sugestão para vocês que são inscritos em nosso canal. Quanto mais você curtir, comentar, compartilhar, vocês terão a chance maior de participar do nosso sorteio e ganhar também os nossos prêmios de um ano de existência do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já a todos uma boa aula, um excelente dia e que Deus abençoe e recompense em tudo, em nome de Jesus. Amém.